Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Samara, sou ortodontista aqui da Pérez Implantarte. Estou atendendo aqui em Itaiomi hoje e vou deixar uma caixinha para quem tem dúvida a respeito de procedimentos ortodônticos, aparelhos, tudo relacionado a alinhamento dentário. Eu vou deixar a caixinha para vocês perguntarem e eu vou respondendo vocês durante o dia, tá bom? Como saber se precisa usar aparelho ortodôntico? Para você saber se você precisa usar aparelho ortodôntico, basicamente você vai verificar se você tem dentes desalinhados, tortos, ou se a sua mordida também não condiz com uma mordida normal, que é dente com dente, né? Se você tem alguma diferença na sua mordida ou na parte estética dentária. Alterações assim são muito comuns, então tendo isso, o ideal é visitar o dentista, marca uma avaliação com a gente avalia direitinho para ver se você realmente precisa. Tem casos que a pessoa tem dentes tortos e que não precisa usar aparelho, porque eles corrigem naturalmente. Tem casos que não se corrigem naturalmente, que é necessária intervenção de aparelho. Então, o ideal é, além da sua avaliação em casa, né, o seu olhar, né, é você também procurar um especialista para avaliar para você, tá bom? Qual a idade ideal para saber se precisa usar aparelho ortodôntico? Então, vamos lá, gente. A idade ideal para qualquer pessoa saber se precisa ou não fazer um tratamento dentário ou usar aparelho ortodôntico é a idade que você está, né? Que é quando a gente descobre o problema. Então, se você tem 10 anos de idade, 12 anos de idade, 40, 50 e tem uma alteração, é nessa idade que a gente vai intervir. Agora, se a gente falar de uma realidade que não é a de muitas pessoas, que é desde o começo um acompanhamento na infância, a idade inicial para o uso do aparelho ortodôntico é aos 4 anos de idade. Não necessariamente a gente vai entrar com o aparelho aos 4 anos, mas a gente precisa começar a analisar essa criança desde cedo para a gente ver algumas possíveis situações que vão indicar que ele necessita de usar aparelho, principalmente relacionado a crescimento facial e ósseo e não só a questão dentária. Então tem que ficar de olho nisso daí. Então a partir dos 4 anos levar seus filhos para avaliação ortodôntica e ortopédica. Qual que é o aparelho ideal para mim, alinhador ou aparelho fixo? Então essa é uma dúvida muito frequente, não é só a sua dúvida, mas assim, precisamos sempre personalizar os atendimentos. Os alinhadores e os aparelhos convencionais, de um modo geral, eles atendem bem os casos com a mesma finalização. Então os dois vão conseguir fazer finalizações ideais, independente do aparelho que seja. Mas em alguns casos, eu, Samara, particularmente gosto de personalizar o atendimento de cada paciente. Então tem situações mais raras assim que eu gosto de avaliar e passar um tratamento que a gente chama de híbrido, que são os dois aparelhos, não ao mesmo tempo, mas eles são usados um no momento e um outro no segundo momento, para a gente finalizar sem ter aquele tanto de peça. Então existem raras exceções, poucos casos que a gente coloca nessa situação. A maioria, os dois vão atender e vão finalizar da mesma forma. Então vai muito do gosto de cada paciente e do que ele busca de conforto. Qual que é a média de tempo de tratamento ortodôntico? Gente, isso é uma das perguntas mais difíceis da gente responder. E é uma das perguntas que eu mais escuto no consultório. Quem que é ortodontista que nunca escutou isso? Mas o que acontece? Existem variáveis. Então a gente tem variável de tipo de aparelho ortodôntico, que é o que eu falei agora atrás, o tipo de má oclusão do paciente. Então se é um paciente que tem uma má oclusão mais grave, automaticamente esse paciente vai ter uma demora maior para a correção do problema dele. E também da técnica que o dentista usa. Então tem dentista que usa técnicas que acabam dando mais voltas e que vão demorar um pouco mais para poder corrigir o problema, e tem dentistas que são mais objetivos. A gente também tem que pensar que existe questão biológica do paciente, que é uma outra variável, quando o paciente tem perda óssea ou facilidade de reabsorção radicular. Então nós precisamos de deixar esse tratamento um pouco mais lento, um pouco mais leve, para que a gente não perca dentes. Então existem várias variáveis para a gente poder responder essa pergunta. É muito difícil de dar uma receita de bolo aqui. Mas se eu puder falar em relação a tempo, o que eu posso falar para vocês? Hoje em dia, os tratamentos estão muito mais rápidos do que antigamente. A gente tem tecnologias muito avançadas que nos ajudam nessa questão do tempo do tratamento. Então, antigamente a gente tinha tratamentos de 5, 10 anos. Hoje a gente consegue tratamentos dependendo do grau de apinhamento, dependendo do grau que o dente está, tanto que o dente está torto, e do grau de má oclusão daquele paciente, se aquele paciente tem uma oclusão já mais corrigida. A gente consegue tratamentos às vezes de 6 meses, de 3 meses, de 1 ano, né? Isso varia muito, como eu falei na resposta anterior, mas a gente consegue hoje artefatos que nos ajudam com a questão do tempo.
E isso também vai ser relacionado à cooperação do paciente. Tem paciente que falta consulta, que quebra braço ou que não troca o alinhador no tempo certo, e aí acaba aumentando o tempo de tratamento. Mas hoje, gente, está muito mais fácil do que antigamente. Se você tem vontade de usar aparelho, você está no céu hoje.